Olá pessoal! Oi galera! Antes de começar o vídeo, olha quem tá de volta! Eu tava me sentindo com arrependida, abandonada e tudo lado. E vocês não estavam mais tentando olhar pra cara dela? Hoje ainda vão ter que olhar pra minha cara, mas tudo bem. Então, desculpa o barulho, se tiver um pouquinho de barulho. É que hoje nós estamos na igreja, que é um dia super especial pra gente, que vai começar um novo quadro no canal que vai se chamar Bora Papear! Vai ser um quadro onde vamos entrevistar atores não, né? Cantores. Atores também, vai que... Quem sabe? Vamos entrevistar cantores, pregadores, bandas do meio gospel, tudo isso para a glória de Deus. E vale ressaltar, gente, que esse é um sonho nosso, que desde o primeiro dia que a gente decidiu montar o canal, a gente falou, a gente tem que entrevistar o Thiago Grulha. Hoje vai ser o Thiago Grulha. Eu falei, gente, Thiago Grulha. Hoje nós vamos entrevistar o Thiago Grulha, que vai ser, assim, uma honra para o canal, porque quando nós criamos o canal, nós traçamos metas. E uma das nossas metas era entrevistar o Thiago Grulha. Tipo, a primeira entrevista do canal ia ser o Thiago Grulha. E hoje vai ser o Thiago Grulha, gente. A gente teve essa oportunidade para honra e glória do nome de Jesus. E estamos esperando só ele chegar para começar a entrevista. E a gente queria agradecer vocês, assim, por terem apoiado a gente, porque desde quando a gente lançou esse quadro, que conversamos com vocês sobre esse quadro, todo mundo apoiou a gente, deu opinião, então, muito obrigada, galera. Um beijo pra vocês e fiquem com a entrevista. E bora papear! E aí, pessoal, aqui está o Thiago Grulha. E como falamos pra vocês, e ele vai ficar sabendo agora, quando iniciamos o canal, nós tínhamos a meta que a primeira entrevista que nós íamos fazer ia ser com o Thiago Grulha. Tá no caderninho. Então é Deus. Amém, que bom. E vai ser assim, nós vamos fazer algumas perguntas pra ele, são 7 perguntas, se eu não me engano. E a Nayara vai começar, então é uma honra pra gente, tá? Muito obrigada, Thiago. É minha, prazer. E vamos começar, então bora papear. Bora Papear. Com que idade você começou o seu ministério? Meu ministério ligado à música, eu comecei muito novo, né? Desde criança eu tenho essa atividade na igreja, de cantar, de participar de corais. Mas eu comecei realmente a viver da música e fazer da música a minha vida por volta de 2007, quando eu lancei meu primeiro CD, que foi No Meio da Multidão, produzido pelo Baruch. Então desde lá a gente está nessa caminhada mais intensa com a música. Sim. Qual a maior dificuldade que você já enfrentou do início do seu ministério até hoje? Tá. Vocês perceberam que na pergunta anterior eu não falei minha idade. Eu só deixei claro que foi em 2007. Não quero causar nenhum constrangimento para mim mesmo em relação à idade. Eu já nem comentei. Qual foi a pergunta agora? Bem Qual a natural. maior dificuldade? No ministério, a nossa maior dificuldade é a gente mesmo. Acho que não tem maior dificuldade para quem quer se dedicar às coisas de Deus do que pegar a própria cruz e negar a si mesmo, né? Então, minha dificuldade sempre foi não optar pelo sacrifício, por querer alguma coisa mais fácil ou querer resolver as coisas do meu jeito, na minha perspectiva. Então, minha maior dificuldade nunca foi uma igreja que não me apoiou, nunca foi uma pessoa que quis meu mal, nunca foi dificuldade financeira, por mais que todas essas coisas tenham acontecido em algum momento. Mas a minha maior dificuldade sempre foi e sempre será eu mesmo, né? As minhas vaidades, as minhas dificuldades com o meu temperamento, as coisas que eu não tenho coragem de fazer porque eu sei que vão custar caro, então eu fico fingindo que Deus não me pediu aquilo. Não, Deus não pediu isso, eu já estou fazendo isso aqui, tá bom. Então acho que a maior dificuldade que eu enfrento sempre sou eu mesmo. Acho que a maior dificuldade é a gente quebrar nosso eu, né? Exatamente. Deixar nosso eu morrer para fazer tudo à vontade de Deus. É isso que eu queria falar, mas ela falou melhor que eu. Pessoa que não está descendo meu celular, então... Tem algum personagem da Bíblia que você se identifica, assim, você, Thiago? Se eu falar que tem, eu vou mentir. Eu tenho muitos personagens bíblicos que eu tenho como referência, desde Abraão, a sua saída para encarar uma aventura sem saber para onde estava indo, mas sabia quem estava indo com ele, até Isaac, que se viu diante de um momento onde ele seria sacrificado
crucificado e ele teve que aceitar aquilo e depois ver que ele não foi necessário que ele morresse porque alguém morreu no lugar dele. Eu acho que Isaac teve a visão mais bonita, que mais fez alguém entender o que Jesus faria por nós, porque ele estava ali pronto para morrer e Deus o livra e quem morre é um cordeiro no seu lugar. Mas eu não tenho nenhum personagem específico, não. Eu gosto de um monte e eu me identifico mais com os pecadores, aqueles mais zoaram, aqueles que mais deram mancada, aqueles que mais fingiram que era o que não era. Esses aí parecem mais comigo. Acho que todo mundo. E livro da Bíblia preferida? Cara, vocês colocaram umas perguntas difíceis, porque eu não tenho. Eu acho que o livro que mais me enriqueceu nas minhas primeiras leituras da Bíblia foi Gênesis. Né? Obviamente seria melhor escolher um livro do Novo, né, que fala da vida de Jesus, da história de Jesus, o Evangelho, mas o livro de Gênesis foi muito marcante no meu início de leitura bíblica, porque tantas histórias que servem como paradigma, como exemplo, como referência para tantas outras, né? Então, já que eu tenho que escolher eu acho que um livro que eu gosto muito e que eu sempre volto a ele para beber mais água que vem de lá é Gênesis. Nossa, interessante. Primeira vez que eu ouço alguém falar e nossa, Gênesis é meu livro preferido. É um livro, para mim, primeiro porque ele já é um livro que se contrapõe com o que a ciência ou com o que grande parte do mundo acadêmico diz. Ele já começa falando que Deus criou. Não foi um acaso, não foram circunstâncias que convergiram nisso, não. Houve um Deus, ele planejou, ele criou. Aí como ele criou com todo cuidado, com todo carinho, e sempre dizendo que aquilo era bom, e depois quando surge Adão, as incumbências que Adão teve, depois o primeiro casal, e claro, depois vem sequências de situações difíceis, desde o assassinato de Abel e tantas outras coisas. Mas o livro de Gênesis é carregado de histórias, por exemplo, Abraão, a história de Abraão é fascinante, a história de Isaac, de Jacó, né, que é ali que começa o povo de Israel, né, os filhos de Israel que se tornam o povo de Israel. Então, Gênesis eu acho, a história de José, mano, é um livro só, tem a história de Abraão, tem a história de Isaac, de Jacó, praticamente a Bíblia inteira, de José, Noé. Olha só quantas histórias que são muito fortes na linha cristã, evangélica, que estão em Gênesis, né? Então é fabuloso. Top. E uma pergunta que pra mim particularmente é uma curiosidade, inclusive minha. Tá. Sua música sempre toca na vida das pessoas, você é através de Deus e tal. Pra mim, eu sempre tenho a sua música, o seu ministério, como músicas em forma de poesias em forma de música, ao contrário. E eu queria saber qual que você mais gostou de compor, assim, qual foi a sua maior inspiração? Eu acho que 90% das minhas canções têm histórias muito bonitas, assim. Mas eu vou falar da mais recente, para servir como um critério, né? Eu gosto muito de traduzir circunstâncias que me aconteceram, ou que aconteceram a pessoas próximas, ou que aconteceram em algum fato que eu descobri ou soube. Então, recentemente, eu tive uma experiência com uma vizinha, uma senhora de idade, bem idosa, e ela sempre era muito solícita comigo e com as pessoas que eram dali da região onde eu trabalho, ela é vizinha do meu trabalho. E ela constantemente convidava as pessoas para conversar, talvez para tomar um café na casa dela. Era uma pessoa agradável. E eu nunca tive tempo de parar para conversar com ela, de bater um papo, de descobrir um pouco mais da vida dela, por conta da correria do trabalho, das atividades. Até que passei em frente à casa dela e vi que tinha uma placa de alugas. Pensei, não acredito, ela se mudou e eu nem comi o bolo de laranja dela. E quando eu perguntei para um vizinho do lado para onde ela tinha mudado, ele me informou que havia mais de um mês que ela tinha falecido. E isso foi muito marcante para mim, porque como pode alguém ter falecido há um mês, morar do lado de onde eu trabalho todo dia e eu não percebi? Porque a correria, ela cega, né? A correr atrás do vento torna a sua vida um vento também. Você já não percebe as coisas, fica vazio. E aí eu escrevi uma canção, o coro dessa música é: tão perto e eu não vi, do lado e eu tão distante. Fui cego e não percebi que ali estava alguém tão importante. Então eu faço disso uma ponte para todos os outros, né? Muitas pessoas passam por coisas não tão dramáticas como essa, mas parecidas, né? Não ver o que está tão perto, não fazer o que é tão possível, não dialogar sobre algo que é tão necessário. Infelizmente é uma realidade.
Então eu gosto dessa canção bastante. Eu queria dar uma pausa aqui, porque algum tempo atrás eu estava passando por uns problemas e, assim, eu estava numa situação que eu não estava descansando meu coração em Deus. E foi quando eu conheci uma música do Tiago que chama Minha Oração. Que quando eu escutei aquela música, o Espírito Santo falou muito no meu coração, que foi quando eu realmente entreguei totalmente meu coração para Deus, que realmente eu descansei nos braços de Deus. E pra mim, eu ouço esse louvor de verdade, todos os dias, a hora que eu acordo de manhã. E se você não conhece, é só procurar Minha Oração, é muito top. E sou eu, bom, dizer de português. Thiago, diga, irmão. Como você sabe, né, nós fazemos parte de um canal chamado Jovem Inabalável, e eu queria saber qual é a sua opinião de jovens tão assim compromissados com a palavra, tá levando a palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma criativa. Qual é a sua opinião sobre isso? Uma das coisas que mais caracteriza, que mais evidencia que somos filhos de um Deus criador, é sermos filhos criativos. A criatividade de Deus não foi interrompida, ele continua dando visões, sonhos, perspectivas para os seus filhos. Então, isso que vocês estão fazendo, obviamente, é uma coisa que outras pessoas também têm feito, mas é muito importante vocês desenvolverem dentro do seu mundo meios, canais, brechas para compartilhar, não só, aqui eu vou falar uma coisa que talvez seja, para algumas pessoas, seja até meio polêmico, mas não só a palavra de Deus. Em que sentido digo isso? As pessoas sempre acreditam que o mais importante para o jovem é sempre falar da palavra de Deus. Eu contesto isso. Por mais que a Bíblia diga que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, eu interpreto essa ideia que Paulo fala para Tito, se não me engano, que na verdade não é que a todo momento tem que falar da palavra de Deus, mas que Deus tem que estar em toda a palavra que eu digo. Eu posso falar de futebol com Deus presente, porque eu vou respeitar o outro time, porque eu vou evitar falar alguma coisa que causa um constrangimento para aquele jogador, porque enquanto eu falo eu respeito a família do juiz. A minha maneira de falar de futebol vai ser diferente, porque a palavra de Deus está em mim. A maneira de falar de beleza, de falar de estética, de falar de roupa, de falar de filmes, de falar de teatro. Então eu acho que esse espaço de vocês é lindo e é importante para vocês falarem de tudo, falar sobre as coisas que fazem parte da vida da juventude. Porque se vocês não conseguirem falar de tudo, vocês se concentrarem apenas em falar da palavra, sempre uma pregação, sempre uma ministração, talvez você tire daqueles que não fazem parte da igreja ou daqueles que não têm ainda uma familiaridade com o Evangelho, a oportunidade de saber o que vocês pensam, por exemplo, sobre política. Né? O que Deus influencia na sua maneira de ver política? O que vocês pensam sobre economia? O que vocês pensam sobre amizade? Pô, que legal! Falar sobre amizade, falar sobre perdão, falar sobre esse negócio de você ficar juntando para se separar dos outros grupos não tem nada a ver, porque Deus quer que a gente caminhe junto. Então eu acho que é necessário, é muito importante, por isso que eu estou aqui para apoiar de alguma forma o que vocês estão fazendo. A minha contribuição é pequena, é mínima, né, eu sei disso. Mas eu espero que outras pessoas possam contribuir com vocês. E que vocês coloquem em ação esse poder criativo de Deus em vocês. Amém. Com muito zelo, com muita excelência, de que vocês sempre tentem se reinventar, desde a edição da filmagem até o que vocês podem aprimorar para captar o som, de que forma vocês podem colocar isso no YouTube, que meios de divulgação vocês vão usar, que Deus vá abrindo os horizontes de vocês para que vocês alcancem cada vez mais pessoas. Amém. Amém. E a última pergunta. Eu queria que você desse um conselho para os jovens que estão assistindo de como ser inabalável no mundo, no tempo atual. Esse conselho que eu vou te dar é o que eu tento viver. A primeira coisa importantíssima para a juventude é crer que não é necessário descobrir a roda já foi descoberta. O jovem, ele tem uma necessidade de procurar o novo, de procurar o que é a última novidade, a notícia, o lançamento. É assim no iPhone, é assim nas roupas, é assim no estilo. A gente está sempre tentando ver qual que é a tendência. Isso é nosso, não há nada de ruim nisso. Mas quando se trata da vida espiritual, quando se trata de caráter, quando se trata de caminhada com Deus, a roda já foi descoberta. A palavra de Deus,
ela traz consigo tudo o que é necessário para que você consiga conduzir a sua vida de maneira digna. Há um salmo que diz assim: como pode o jovem ter um caminho puro? Observando a palavra. É lâmpada, é luz, é direção. Então, meu conselho para você é: primeiro, apaixone-se pela palavra de Deus, não pelos pregadores da palavra apenas. É importante você ter boas referências, gostar do Lucinho, gostar do Mac Anderson, gostar de tantos outros pregadores, mas se você gostar mais do pregador do que aquilo que ele está pregando, você perde a oportunidade de se apaixonar pela palavra. Então se apaixone pelas escrituras, leia, medite, risque no seu caderno, coloque adesivos pela casa com textos bíblicos, enche a tua mente de sabedoria em relação a isso. A segunda coisa que é muito importante é você ter referências, né? Você precisa caminhar com gente melhor do que você. Isso é importantíssimo. Como assim, Thiago? Ninguém é melhor do que ninguém. Não, nesse aspecto da qualidade intrínseca do ser humano, não, todo mundo é visto da mesma forma. Mas, por exemplo, um cara que está aprendendo a jogar bola, ele vai aprender porque ele joga melhor que ele. Alguém que está aprendendo a cantar, ele vai ter aula com alguém que canta melhor que ele. Ou seja, existem coisas que as pessoas fazem melhor do que nós. Da mesma forma, existem pessoas que caminham com Deus há mais tempo do que você. Elas têm mais experiência, mais bagagem, mais histórias. Então, cola em alguém, caminha junto. Pergunta, pede para jantar na casa que seja chato. Eu quero jantar na sua casa, eu quero conversar com você, eu quero saber como é que você chegou onde você está, eu quero saber como é que eu posso ser uma boa adolescente, uma boa jovem, um bom adolescente. Então, a segunda coisa, tenha referências na sua comunidade, na sua família. E por último, uma coisa que é muito importante é você desenvolver uma vida de oração. Orar não é fácil, orar é complicado, porque a gente tem medo de ficar sozinho com a gente mesmo. E orar é ficar sozinho com a gente mesmo na presença de Deus. Então, busque orar mais, busque ter um tempo com Deus, se separa. E por mais que seja difícil no começo, entenda que é um processo, é um aprendizado. A gente só aprende a orar orando. Então, leia a palavra de verdade, se apaixone por ela, tenha boas referências, gente que você pode caminhar. Não é só um cara que você vê na televisão de vez em quando e você fala: eu queria ser igual. Não, gente para caminhar. E por último, ore, tenha uma vida de oração. Essas coisas vão te ajudar bastante. Tem várias outras, mas essas três são alguns exemplos aí que você pode fazer. E para terminando mesmo agora. O meu horário é isso mesmo. Eu queria que você cantasse um pedacinho da música Super-Herói, que acho que é uma música que... Com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar, com Deus eu posso voar, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Amém. Santiago, muito obrigada mesmo. Para nós é uma honra enorme. Feliz Natal. Tem produção aí, tá, gente? E muito obrigada mesmo, que Deus possa abençoar você, sua família, seu ministério, que possa crescer mais para a obra de Deus e que a tua palavra seja levada aos quatro cantos da terra. Só esse vídeo já abençoou muita gente. Valeu, gente. Feliz Natal. Próximo ano novo. E lembrando